E aí, pessoal, beleza? Hoje o nosso assunto vai ser a Primeira Guerra Mundial. Mas calma aí, se você torce para aquele time com a camisa verde, não tem problema, tá? Isso não vai te impedir de aprender a matéria, mesmo não tendo mundial. Ah, não, pessoal, beleza, tô brincando. Vamos lá. Primeira Guerra Mundial, ela vai ter esse nome porque ela vai ser um conflito que vai abranger várias regiões do planeta, certo? Várias regiões do globo. Nós vamos ter a Europa, a África, a Ásia, a América, todas regiões do planeta praticamente envolvidas nesse confronto. Ela também vai ser chamada de a Grande Guerra, por ser a maior guerra até então, e ela também vai ser chamada da Guerra Imperialista, porque um dos principais motivos dela ter começado vai ser justamente a política de imperialismo e de neocolonialismo, que era justamente a disputa de países europeus por territórios na Ásia e na África, a fim de busca de matérias-primas como ferro, carvão, petróleo e também o mercado consumidor, pessoas para comprar os produtos europeus. Beleza? Então vamos lá então. A Primeira Guerra Mundial, ela vai se iniciar em 1914 e vai terminar em 1918. Vai ser um confronto que vai dizimar e tirar a morte de milhares de pessoas, tá? Muitas pessoas irão morrer nesse conflito. Na verdade, milhares não, milhões de pessoas, né? Infelizmente. Eis aqui um mapa de como era a Europa antes da guerra, certo? Vejam a França, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo. Gente, olha, só está mostrando um terço do Império Russo, e esse um terço do Império Russo em tamanho geográfico, ele já é muito maior que o Império Alemão, que o Império Austro-Húngaro, que a França, né? Pra você ver o tamanho da Rússia. A Rússia era um país, até hoje, é o maior país do mundo, realmente muito grande. Eu quero que vocês prestem atenção agora no Império Alemão, no Império Austro-Húngaro, certo? E no Império Turco aqui embaixo. Se, se vocês pensarem bem, se vocês traçarem uma linha reta entre eles, você consegue pegar os territórios de ambos, né? Passando praticamente pelo meio do território. Então, por isso, quando eles forem fazer uma aliança, eles vão ser chamados de Aliança dos Impérios Centrais, né? Ok? Só para ficar bem claro. E Império Austro-Húngaro, pessoal, não está errado não. É porque era justamente isso. Era a Áustria e Hungria unidos. Eram dois países unidos pela mesma família real, pela mesma monarquia, pelo mesmo rei. Então, nessa época, o império era formado por dois países que eram governados por uma família real só. É, negócio meio difícil, né, de entender isso hoje, mas era exatamente isso. Eram dois países que eram governados por apenas um rei. Beleza? Então vamos lá. Qual que é o contexto histórico? Bem, contexto, já expliquei para vocês. Contexto é o quê? Contexto é o tempo, o que se passava, o que estava ocorrendo, qual é a parte da história que isso ocorria, beleza? Os fatores vai ser as disputas coloniais entre as nações industrializadas na Europa, ou seja, vai ser as potências europeias, Alemanha, Áustria-Hungria, França, Inglaterra, disputando os mercados, disputando as matérias-primas na Ásia e na África. O neocolonialismo ou imperialismo é justamente isso, porque vale lembrar que a partilha da África e da Ásia não foi feita igualmente. A Inglaterra e a França, elas tinham praticamente mais da metade da África, se não me engano, 60% da África estavam sob o controle da Inglaterra ou da França. Os outros países ficaram com regiões menores ou com regiões com menos capacidade de fornecer matéria-prima. E isso vai gerar nos impérios centrais, na Alemanha, na Áustria-Hungria, um certo desconforto e uma questão política, um problema muito sério, porque eles vão querer também essas matérias-primas, tá? Vamos ver também o revanchismo francês, porque os franceses eles tinham perdido uma guerra para os alemães. Ou seja, eles quer revanchismo, você querer uma revanche, você querer lutar de novo, você querer recuperar aquilo que você perdeu. E isso era um sentimento muito forte, não só nos líderes da França, mas também no próprio povo francês, que queria sua vingança, queria sua revanche.
Vale lembrar também que vai ter os movimentos nacionalistas. O que é movimento nacionalista, pessoal? É quando um povo ele se enxerga a sua cultura, as- o seu modo de viver de forma exacerbada, cantar o hino da bandeira, as cores do país, forças armadas, é o exagero de amor à nação, quando você coloca a pátria, os interesses da nação acima dos interesses próprios, né? Isso que é o chamado nacionalismo, valorização da cultura, dos aspectos regionais ali. Nós vamos ter o pan-eslavismo, que é dos povos eslavos, como os russos, os sérvios, os bónios. Nós vamos ter também o pan-germanismo, que o pan-germanismo vai ser do povo alemão, da Germânia, certo? Ok? Povo austro-húngaro. E nesse período também vai acontecer a paz armada. Mas como assim paz? Tem como a paz estar armada? Sim, tem. Paz armada quer dizer o quê? Vai ser o período em que essas nações elas vão começar a se armar, produzir tanques de guerra, metralhadoras, submarinos, aviões, tá? Essa vai ser a primeira guerra com utilização de submarinos, pessoal, em larga escala, havia aviões também, beleza? Então, por isso, porque é paz armada, porque os países não estavam em confronto ainda, mas estavam construindo muitas armas, certo? Então, pan-eslavismo, pan-janismo e revanchismo francês, tá? Pan-eslavismo era liderado pelos russos, que eles queriam, né, unir os povos eslavos ali, os povos de cultura eslava, os sérvios, os bósnios, né, fazer tudo apenas um país, apenas um povo, ok? Pan-germanismo era anexar os territórios da Alemanha, os povos germânicos, ok? Esse pan-germanismo, a valorização dos povos germânicos, vocês vão ver depois também na Segunda Guerra Mundial, tá? Então é bem importante, tá? Os franceses, eles queriam recuperar um território da Alsácia e da Lorena, que era rico em minério de ferro. Pensa bem, o imperialismo que a Europa vivia, ele se deu justamente, um dos principais fatores foi por causa da Segunda Revolução Industrial. E durante a Segunda Revolução Industrial, as energias que começaram a ser utilizadas vai ser a energia elétrica e a energia motor a combustão. Ou seja, para você produzir máquinas elétricas, para você produzir um carro, um caminhão, você vai precisar do quê? Vai precisar de ferro, gente. O ferro é principal. E o ferro e o carvão. Porque vocês podem não saber, mas o carvão mineral ele é essencial na fundição do ferro, tá? A produção do ferro em larga escala. E nós vamos ter as políticas das alianças, porque durante o período de paz armada, os países começaram a fazer acordos entre eles para se protegerem contra os outros países, tá? Então nós vamos ter a Tríplice Entente da Inglaterra, França e Rússia. Ou seja, a Inglaterra, essas ilhas aqui ao norte, certo? A França e a Rússia. Perceberam? E também nós vamos ter a Tríplice Aliança, que vai ser a Alemanha, a Áustria e a Itália. Pessoal, na Tríplice Aliança vocês podem colocar também o Império Otomano, que hoje é onde é a Turquia, tá? Dominava toda a região ali do Oriente Médio, tá? Toda a região do Oriente Médio pertencia ao Império Otomano. A Itália, ela vai trocar de lado, os italianos vão trocar de lado no decorrer da guerra. E assim como os russos, eles vão sair da guerra por causa da Revolução Russa. Beleza? Qual que foi o estopim? Quando se fala estopim, pessoal, é o pavio de uma bomba. Quando ela vai explodir, vocês podem ver em filmes e desenhos, o pessoal vai lá, liga um pavio, o pavio começa a pegar fogo, até chegar na bomba e explode. Então, estopim é isso, é a explosão, é o início, tá? Vai ser justamente o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando do Império Austro-Húngaro. E ele vai ser assassinado justamente por um sérvio, tá? O movimento pan-eslavista. Isso vai gerar uma invasão do Império Austro-Húngaro à Sérvia. Só que a Sérvia era aliada da Rússia, do Império Russo. O Império Russo, mesmo passando por diversos problemas, vai ter que ajudar os eslavos, vai ter que ajudar os sérvios. Tá? E a Alemanha, por sua vez, como ela tinha império, uma aliança com os austro-húngaros, vai ter que ajudar os austro-húngaros.
beleza? Ou seja, um assassinato vai gerar um movimento em cadeia que vai assim eclodir a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial tem várias fases, tá? A primeira fase é chamada de Guerra de Movimento, que é o primeiro ano da guerra. Como assim guerra de movimento? É simples, porque as tropas elas vão estar se movimentando, indo em direção aos seus inimigos. Fácil, né? Guerra de movimento, que as tropas estão em direção aos seus inimigos. A segunda fase vai ser a fase mais longa, praticamente a guerra toda, que vai ser de 1915 a 17, que vai ser as guerras das trincheiras. Pessoal, com o uso de canhões e de metralhadoras, o confronto próximo ele vai ser muito difícil de ser realizado. As baixas devido a essas armas com uma velocidade de tiro muito alta vai gerar muitas baixas. Então os soldados vão acabar se entrincheirando. O que é uma trincheira? É você cavar um buraco na terra e ficar lá escondido apenas com a cabeça para cima usando a sua arma. Ou seja, as guerras das trincheiras, porque a maior parte durante os confrontos, as guerras vão ser travadas ali, de uma trincheira para outra trincheira. E os avanços eles vão ser muito lentos, justamente devido à dificuldade dos soldados avançarem sobre o fogo inimigo, desde canhões a metralhadoras. A terceira fase vai ser a fase decisiva, que a Rússia sai por causa da Revolução Russa e entra os Estados Unidos. E os Estados Unidos vai entrar com tudo, vai entrar fornecendo dinheiro para a França, para a Inglaterra, porque ele queria ter esse dinheiro de volta depois, tá? Vai fazer um empréstimo, vai querer tudo de volta e vai entrar com tropas descansadas, ou seja, vai ser o que vai realmente dar a vitória para a Tríplice Entente. Como eu expliquei, a Guerra das Trincheiras vai ser justamente entre forças entrincheiradas, né, cavando posições, cavando fortificações entre um lado de confronto e o outro, tá? Esses confrontos vão ser muito comuns na França, na Bélgica, no norte da Suíça e na Alemanha, tá? Por esses túneis, eles eram bombardeados pelos canhões inimigos e tinham combate corpo a corpo. Aqui tem imagens para vocês verem como é que eram essas trincheiras. Como eu disse para vocês, eram buracos cavados na terra. Cada soldado ele levava a sua própria pá na sua mochila. E eles tinham que cavar os buracos ali para poder se proteger das balas inimigos. Vale lembrar que na Primeira Guerra Mundial, muitos soldados morreram não por balas ou pelo bombas do inimigo, mas sim por causa das doenças, ratos, pneumonia. Eles contraíam várias doenças nas trincheiras, então muitos morriam devido às péssimas condições de vida que eram as trincheiras. Qual que foi a consequência da guerra? Com a vitória da Tríplice Entente, Inglaterra, França e Estados Unidos, vai ser imposto uma multa pesada em um tratado na cidade de Versalhes. Esse tratado vai colocar toda a culpa da guerra na Alemanha, que vai perder vários territórios, vai ter várias restrições, não vai poder mais ter força aérea, seu exército vai ser limitado a 100 mil soldados, sem falar uma pesada dívida. Esse Tratado de Versalhes vai ser um dos motivos depois para a Segunda Guerra Mundial. Fiquem atentos. Vai ter a criação das Ligas das Nações, que era o quê? Que era justamente uma assembleia dos países, das nações, para evitar possivelmente um futuro confronto. Todos nós sabemos que não deu muito certo, né? Porque teve a Segunda Guerra Mundial, certo? Beleza? Hoje, as Ligas das Nações seria como se fosse a ONU. As Ligas das Nações é o pré-projeto da ONU. E vai ter a ascensão econômica e política dos Estados Unidos, porque durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos forneceu matéria-prima, armas e empréstimos de dinheiro para os países da Tríplice Entente, Inglaterra e França. E com isso, a indústria norte-americana vai ter um alto crescimento, vai ter um boom. Uma economia que já era forte vai ser muito mais forte ainda. Os Estados Unidos vai sair da Primeira Guerra Mundial como uma potência econômica, fortemente. E esse dinheiro depois vai se transformar também numa potência bélica, numa potência militar. Beleza, pessoal?
Então, ficamos aí. Qualquer dúvida, só perguntar nos comentários.